Jornalista da Band perde na justiça e vai pagar 10 mil por apelido dado a Mauro César. Então, já que você falou da indústria do dano moral, então a gente vem aqui com dano moral porque o jornalista acabou aí chamando o Mauro César. Me conta do que ele chamou. Ele chamou ele de manja-rola. Defina manja-rola, por favor. Você sabe o que é manja-rola, Horácio? Tem uma matéria que fez a explicação disso, que diz que é quem... É o homem que fica olhando pra... Mais do que o normal. Aí fez uma expressão Vamos muito ler engraçada. aqui. Mas fica aqui, observa o órgão sexual masculino Isso. com mais frequência. Gente, eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas eu achei engraçada a matéria, foi que falou que ele provou que ele não faz isso. Será como é que ele provou? Eu queria Prova que a pessoa saber não como é que é olha. essa prova. Foi pra uma audiência, pôs um monte de caras ali falando. E ele não olhando, né? Fica olhando pra cá só. Não olha pro negócio. Olha aqui, então o jornalista foi o Sandro Barbosa, repórter da Band, tá? Que foi condenado a pagar 10 mil pro outro jornalista, o Mauro César Pereira, em razão de tê-lo chamado em janeiro de 2020, aí no início da pandemia, de manja-rola. Sandro foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou que houve ofensa e o limite da liberdade de expressão foi ultrapassado, né? Porque aqui fala assim, ó. A alcunha manja-rola é um termo ofensivo utilizado para falar de um homem que supostamente olha para os órgãos genitais de outro homem. No processo, Mauro alegou e provou que jamais tinha sido chamado por aquele apelido por ninguém. A questão aí foi a honra dele, né? Tipo Mas, assim, gente... eu não sou manja-rola. Ele falou então- ao vivo, né? Falou ao vivo. Ele falou ao vivo que em grupos de WhatsApp, entre amigos, ele tinha esse apelido e ele foi lá provar que não. Ah, tá. Então Entendeu? foi isso. Então ele A provou prova que ele não... Ah, a então prova. peraí. Ele não Peraí. simplesmente virou e falou, ô manja-rola. Ele falou, Não, e o não. Mauro tal, que tem o apelido de manja-rola nos grupos de Exatamente. WhatsApp dos No amigos. Twitter Exatamente. também, né? Teve um negócio no Twitter. Ele foi bloqueado no Twitter e aí para a propósito de dizer isso na Sim. TV e tal, falou, ó, o cara me bloqueou no Twitter, mas ele, na verdade, aí falou, ele é um manja-rola, não sei o que, vou envolver um time de futebol. Mas o que é curioso, isso a gente vê todo dia. O fato era bloqueado no Twitter. E aí a pessoa usa um argumento contra a pessoa, que é o argumento... É o excesso da liberdade. Ou a falácia de homem lá. Fala, estamos discutindo um fator, aí ao invés de contra-argumentar, fala, não, você é fulano, você... E aí o cara soltou essa. E aí se tornou engraçado, porque ele teve que provar que... Ó, nunca me chamaram disso, foi o cara. Então, eu acho que a prova foi nesse sentido, tá? Eu acho que a prova foi de que, embora, eu acho que esse não era o ônus probatório, tá? Também Se ele acho que chamou, não, não né? chamou, se ele era chamado assim nos grupos... Não, mas isso não tem dúvida que chamou. Não, se ele Ah, era nos chamado grupos. assim nos grupos... Não, acho que não. Né? Eu acho que esse não era o ônus probatório do processo. Eu achei um pouco esdrúxulo a discussão dos advogados a Mas respeito você gostou disso. da condenação? Eu Você acho, gostou da aí que condenação? tá. Eu acho que a gente tá falando de uma condenação de 10 mil reais, que eu acho muito pequena. Mas ele fez acordo. Fez acordo e tá Pra pagando parcelar em 3 Tá vezes. parcelado aqui o pagamento. Mas, sinceramente, você foi ofendido, eu acho. Chamou de manja-rola na televisão, todo Sim. mundo ouviu. E aí ganha 10 mil reais, eu Mas acho... quanto ele pediu? Alguém sabe? eu não sei qual foi o Ah, não pedido. sei. Mas olha assim, a Eu declaração não sei dele. quanto ele pediu. Ele ainda pediu desculpas, tá? Ele vem aqui e fala assim, eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra o Mauro César. Eu sei que ele não gostou de uma brincadeira, que ele se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Mas o Milton Neves é conhecido como Cabeção. Meu O Deus. Silvio Luiz como Vanusa. Meu Deus. O Mauro Bering é o Peruca. E eles não se ofendem. É lógico, mas né? assim, E agora vou Peruca, pegar- Cabeção e Vanusa, beleza. Agora a manja-rola, né? Eu acho que piorou aqui, né? Exatamente. E outra, no começo da pandemia, né? Todo mundo meio tenso e tal, então... Então, mas essa questão de chamar de peruca, não sei o quê, também é complicado. Porque vamos trazer... Porque eu adoro Big Brother. Vamos falar de Big Brother. Vamos trazer por causa do Big Brother. Que o rapaz falou assim, o seu cabelo parece peruca de personagem, não sei o quê, Foi. falando do racismo e tal. Não é só porque tinha uma conotação sexual, mas tudo depende do contexto geral. Porque quando você tava De onde falando... tá envolvido, né? quando o De onde se fala, o Big quem Brother, fala. lá, esqueci o nome, Rodolfo. Quando o Rodolfo vai e fala, o cabelo do fulano parece peruca do não sei o quê, naquele contexto também foi uma situação desagradável, também foi uma situação desabonadora da imagem dele, né? Embora eu hoje em particularmente dia eles têm- acho que qualquer coisa é mimimi e bababá. Mas eu acho que foi ofensivo e eu acho que a grande questão é essa. Dentro do Poder Judiciário, se determinar até onde vai a sua liberdade. Porque se você aceita... a minha sócia morena, todo mundo fala, nega, nega, nega. Eu posso chamar ela de nega e ela achar fofo, ela achar,
né, mas carinhoso. depende. Mas de repente uma outra pessoa que não tem aquela Intimidade, liberdade. A Adélia mesmo, Adélia, um beijo pra você. A Adélia que faz parte aqui do nosso time, a Adélia é uma negra linda, né? Sim, assim, é mesmo. e Ainda mais agora de cabelão, que eu cabelão, amei. loiro e tal. Aí eu E aí vi. a Adélia tava contando num programa passado aqui que o esposo dela chama ela de nega. Tá. E aí ô nega, vem cá, a nega tá pra lá pra Que cá. fofo. E aí um outro, e ela tava num restaurante, o cara falou, você chama sua mulher de negra, tá louco? Ela falou, ué, mas ele é meu marido, ele me chama como ele quiser e eu gosto que ele me chame assim. Sim. Mas ela falou, mas isso não dá direito de outras pessoas me chamarem assim. Exatamente. Eu acho que se até em algum determinado momento ele aceitou, ainda que ele tenha aceitado alguém brincar uma vez ou outra, ele tiver num ambiente X e ter esse tipo de conversa, esse tipo de apelido e ele aceitar, por isso tô falando do ônus da prova, não justifica o cara que talvez fizesse parte daquele grupo, daquele relacionamento, vira público e dizer, Não, olha, jamais. teu apelido é Na manja verdade, a rola. motivação, né? A gente Pera tem que aí, ter a né? motivação. Peraí, como é que é isso? Eu acho até que nesse caso, até no caso do racismo, eu acho pior, porque... Pior. E aqui nós somos brancos, não temos toda a propriedade, mas esse negócio de chamar e tal, nesse caso desse cara, ele simplesmente disse, eu não tenho esse apelido. E se tivesse, eu poderia discutir, mas não tenho esse apelido. Tá. E isso tem a ver com as questões da sexualidade e tal, cada um tem a sua e assim vai. Dando moral pequena e tal. No Brasil, dando moral pequena. É bom sempre dizer isso também, né? Sempre. Mas Falam o contrário. Mas Falam que aqui, Mas ó, eu fiquei curiosa em saber quanto ele pediu. Mas eu também vi, acho que a condenação A condenação foi de 10 mil, mas 10 eu não mil, sei quanto efetivamente ele pediu. Mas eu também não sei. Mas eu sei que eu não sei exatamente o contexto do Big Brother, porque eu tive filho um pouco antes da pandemia, não vi do Big Brother, já não também vi, não vi agora esse não vejo ano. mais Tá. nada. Deixa eu te explicar, você não vai ver os próximos Big Já Brothers, não tô entendeu? vendo. Vai ver sim, Não. vai Ah, ver não. sim. Não, o não, quê? eu- Eu amamentava aqui vendo Big Brother. Puta, mas enfim. E aí mas Eu eu não acho vi. que nesse caso do cara lá é uma outra questão, sabe? O cabelo pro negro é um negócio que ele cresce, ele nasce. Quando ele é pequeno, a gente não sabe o que é isso. Nós brancos aqui, a gente não sabe o que é isso. Não Porque o sabe. cara, ele nasce, a criancinha tá passando e o cara fala pra ele, é sujo. Nós mesmo, vamos falar qualquer coisa, falar, ó, neguinho, quando é alguma coisa pejorativa. Uma criança cresce com aquilo no Brasil, o Brasil é um país racista. Muito racista. E a gente não tem ideia do que é isso. Então, quando você fala do cabelo, que é um negócio que pro cara tem a ver, pô, aquele é o cabelo dele, bicho. Aí as pessoas falam assim, esse cabelo é bombril, esse cabelo é horrível e tal. Porque o cara acha que isso é só uma piada, porque isso sempre foi dito. Sim. Aí, na verdade, não a gente tem que mudar isso. É uma coisa assim muito importante. Num país como o nosso, não tem nem dúvida. Então, eu acho que no caso do cabelo ali, ainda remete a outras questões da intimidade. Sim, Mas, é que eu quis dizer mais mais. profundo, Eu né? quis dizer Mais, mais né? assim do limite da tolerância e do limite da parte piada, da da piada. brincadeira Porque tô eu e você aqui, de repente a gente inventa um apelido qualquer. Ah, a Duda gosta de gin, Duda é a Bebum, tá? Sim. Aí todo mundo, não sei o que, a Bebum vai, não sei o que, não sei o que. Entre a gente pode ser que seja legal, que eu curta, que eu ache bacana. Tem razão. Agora, de repente, o Afonso pega e fala assim: vou querer mandar um beijo No pra minha grupo amiga, de WhatsApp. doutora Bebum. Porra, eu vou e aí, falar, por não, que, é que você que- falou isso no podcast? Não, mas Você é que entendeu? Eu acho que Esse você eu tá acho certo. que é o limite. Sim, mas é que também acho que tem outras questões, por exemplo, nós somos brancos. Alguém pode olhar pra mim e falar, ô Palmito e tal. Então. É engraçado, mas isso não existe. Até se criou aqui no Brasil, em outros lugares, um racismo reverso não existe, porque eu nunca sou maltratado nos lugares por ser conta branco. disso. É. O negro a todo momento, em qualquer lugar. O Afonso sabe, sou casado com uma negra, mas eu não preciso ser casado com uma negra pra saber disso. Mas eu vejo quando eu entro nos restaurantes com ela. Aí eu Tem pensei, sua gente esposa que é muito olha, bonita, eu vi naquele ela é congresso. maravilhosa. Lindíssima, Ela é muito maravilhosa, bonita. maravilhosa. Eu fiquei olhando assim, nossa, Aliás, que um beijo casal. pra ela e pro Bento. Tá aqui meu filho, que ainda não entende, mas uma hora ele vai ver. Mas eu vejo quando eu entro com ela, meu. Eu entro. Primeiro que a gente vai a restaurantes, dependendo do restaurante e tal, lugar um pouco mais caro e tal, você não vê negro, a não ser trabalhando. E isso tem a ver com uma exclusão que a gente promove. Mas fora isso, eu vejo como as pessoas olham. Meu, é incrível, cara. É que a gente não convive tanto com Verdade. negros quanto a gente. Mas isso, quanto a gente mas- precisaria pra aprender. Mas sabe? isso acontece até, sem falar de cor, assim, mas, por exemplo, às vezes eu levo meu pai pra jantar. Sim. E eu chego de mãos dadas com ele, um senhorzinho e tal, e as pessoas olham estranho. Olha, estranho, Olha o que? sim. Fala, garota de programa. O que essa mocinha tá fazendo com esse Olha, velhinho? Verdade, Afonso. Eu imagino. É que é difícil pra nós brancos e tal, mas eu só quero, assim, aproveitar o espaço do programa do Afonso, que Não, vai... mas tá certo. Eu pra acho gente, que o batendo espaço um é pra papo, isso. né? Aqui, batendo um papo, que é o que a gente se propôs aqui, é dizer isso. Fala, meu, nós brancos fomos criados num espaço de poder, uma sociedade que possibilita
possibilitou a gente diversas Verdade. vantagens concorrenciais com relação a uma série de excluídos, Com certeza. periféricos. É que o preto e a mulher preta é pior ainda. Nordestino, por exemplo. Nor- Olha, nordestino então, é um- então, eu Você aproveito sotaque, aqui. né? Você é do Piauí, né, Sou Tice? do Piauí. Às vezes eu chego assim, Piauí, onde é que fica? Eu falei, olha, eu não tenho culpa da sua ignorância geográfica. Então, Exatamente. eu falava assim, Boa. mas eu não sei onde é que fica. Eu falei, então vai pegar o mapa do Brasil e vai estudar, querida. Porque, tipo, olha, as pessoas no Brasil costumam viajar para os Estados Unidos, para a Europa e não conhecem o próprio país. É verdade. Gente, se você não conhece fisicamente, mas pelo menos saiba que existe, o que acontece lá. E eu, Tiziana, aproveita meu espaço, você tá falando aí, e eu acho legal que seja dito, né? No Piauí tem das melhores escolas do Brasil, se você for atrás, eles são lá. Nós temos acesso a tudo. Agora, o que a grande mídia passa é um monte de gente lá sofrendo, Índios. morrendo, índios. Gente, lá nem índio tem pra começar. Então, mas aqui todo mundo de fora acha que no Brasil só tem índios. Exato. Assim como Jacaré. você- andando. É, verdade. eu novinha fui fazer intercâmbio e tinha um dia que era o dia da feira cultural e a gente tinha que fazer uma apresentação, né? Imagina, eu tinha, sei lá, 11 anos. Aí, 10 para 9, sei lá, alguma coisa assim. A moça que cuidava, assim, das brasileiras veio pedir, por gentileza, que a nossa dança não fosse sem roupa. Nós éramos meninas. Nós éramos meninas. Você O que vê? eles imaginam do Oxente, nosso você país? ia nua lá? O que é? O que imagina do nosso país, né? Mas tem isso Ah, mesmo. por favor, peça para que a apresentação das brasileiras não seja sem roupa. Oi? Você acha o quê? Que nós somos índios e a gente fica andando com as coisas de fora? Não é assim. Eu tinha uma professora de inglês no interior do estado e tal, e ela pararam a aula, mas isso há 20 anos atrás, pararam a aula para que ela atendesse a mãe dela, que ligou dos Estados Unidos para ela, para falar. E ela era uma mulher adulta, tinha filhos aqui no Brasil já, porque passava lá uma ideia, alguma coisa com índios Que e a gente tal. tava morrendo. Ela falou, cuidado, Por os quê? índios estão aí. Ela falou, mãe, eu moro no estado de São Paulo, bicho. Não, mas tá aqui o Brasil. Então as pessoas... Afonso, aconteceu isso aí. Uma amiga minha muito engraçado. nos Estados Unidos começou alguma coisa na Amazônia, então ela ligou, você tá bem? Você tá salva? Eu falei, Então, calma, tá tudo Você bem. sofre preconceito no judiciário, assim, principalmente com se você... certeza. Ser mulher também, mas eu não entro na paranoia, sabe? Tá. Eu também, porque eu acho que existe um limite entre o mimimi e o que de fato é preconceito. Sim. Então, precisa você ter... Primeiro que eu tenho o teu porte, eu não deixo... E tudo que eu tolero as pessoas vão me tratar de acordo com o que eu tolero. Sim. Passou do limite, a gente sofre assédio moral, sexual. Isso, olha pra uma mulher, mas como assim você? Quem veio foi você? Cadê a advogada? É. A estagiária? Não, eu falei, querido... Vem aqui, senta aqui. Mulher é uma outra coisa que dá pra gente exemplificar Sim. bem. O homem não sabe. Por exemplo, vocês, se forem daqui ali na esquina, vocês não passam sem alguém mexer com vocês com relação É verdade. a assobiar e falar. E, porra, não é Isso é possível, chato pra bicho, caramba, né? tá? E a gente não sabe o que é isso. Por isso que eu acho que essas coisas têm que ser ditas e sempre ditas pelas mulheres. Nesse caso, vocês têm um Sim. lugar pra falar disso e tal. Lugar de fala, né? Que eu quero dizer. Sim. É melhor porque o homem não sabe. E a gente é muito mal educado com relação a racismo, com relação a Sim. machismo. E só vai saber o Então, dia que passar por uma situação Ou então dessa. quando tiver uma Sim. filha, ou quando tiver uma É esposa, isso. na circunstância. Aí fica próximo de você. É verdade. Aí você já olha, nossa, minha filha. O Afonso já deve olhar pra filha dele e falar assim, eita, meu Deus. Já fica... Mas realmente... Você tem Mas medo, eu acho Afonso, que- aparecer o genro lá? Sabia que eu não pensei nisso ainda? Não? Lá vem eu Ai, meu colocando Deus, aqui o tic-tac. Ele só pensa por enquanto Eu no ainda rap. não conversei nisso. Não pensei sobre isso.